1 Crônicas, capítulo 29, versículos 26 a 28, é a base para a nossa reflexão nessa noite. 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 26 a 28, dizem assim: Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos. Reinou 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Ele morreu em boa velhice, com vida longa, riquezas e honra. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Nós encontramos um fechamento de história, um fechamento de reinado, um fechamento de vida. Davi, conhecido como homem segundo o coração de Deus, não foi um homem perfeito. Ele teve inúmeras falhas, mas ele cumpriu a sua missão de rei. Ele exerceu de forma honrosa durante 40 anos à frente do povo. Ele conseguiu fazer diferença nacional, porque ele estabeleceu linhas de defesa. Davi era temido em toda a região, em toda a circunvizinhança, entre todos os países. Sabiam não só da sua coragem, da sua força, da sua projeção de ser destemido, mas também do seu Deus, da sua fé, da sua busca e da sua dependência. Davi talvez pudesse ser o homem mais realizado do mundo, se ele não tivesse, em alguns momentos da sua história, caminhado segundo o seu próprio coração. Mas todas as vezes, durante toda a sua vida, que ele buscou o Senhor e obedeceu à voz do Senhor, ele foi muito bem-sucedido. E não só no que ele fez, mas no que ele, a partir da sua vida e do seu reinado, gerou sobre todos os outros povos. Havia um olhar de temor sincero ao Deus de Israel. Havia um olhar sincero de devoção ao Deus de Israel. Havia respeito ao Deus de Israel. E foi assim que começou a história de Davi, quando ele foi lutar com Golias, aquele grande homem, gigante, de estatura, arrogante, soberbo, orgulhoso. Ele prevalecia contra o povo de Israel e achacoalhava o Deus de Israel. O que levou Davi ao duelo aquele dia não foi Golias simplesmente rechaçar aquele exército, ficar criando movimentos em que o povo ou o exército de Israel ficasse amedrontado. O que levou Davi à luta foi Golias não honrar a Deus. Foi Golias criar linhas que traziam diferença sobre o respeito que Deus deveria ter, não só entre o próprio povo, mas entre todas as nações. Davi entendeu que aquela blasfêmia não poderia continuar prevalecendo. E por isso ele se coloca à disposição para lutar. Sem armadura, sem espada, sem lança, sem o seu escudo, ele vai com o que ele era, com o que ele tinha, a sua funda, as pedras bem escolhidas, e ele consegue prevalecer. Porque ele não tinha a força, só a habilidade. Ele tinha temor a Deus, sensibilidade a Deus. E ele não conseguia ouvir o que aquele filisteu, Golias, falava sobre Deus, o seu Deus. E aí nós começamos a ver uma trajetória diferente de um menino, um adolescente, que poderia ter de tudo para ser mal sucedido na vida, a começar pela sua autoimagem, a começar pela história do seu nascimento, a começar pela partida ou a perda da sua mãe,
de poder ser olhado e envezado pelos seus meio-irmãos. Davi poderia ser uma pessoa que não seguisse em frente, que limitasse a sua história, ou que simplesmente banalizasse essa sua própria história. Davi tinha de tudo para ser uma pessoa marginalizada, mas pelo contrário, ele se tornou e foi ungido rei de Israel. Ele foi um rei que não apenas recebeu a unção para reinar, mas a direção de Deus para que todo o seu governo pudesse ser bem-sucedido. E é por isso que nós encontramos Davi, num primeiro momento, mesmo sendo ungido rei, e não assumindo o trono de Israel, porque ainda vivia Saul, e nesse paralelo de dois líderes instituídos, ele consegue aguardar na dependência de Deus o tempo certo para poder desenvolver o projeto que Deus tinha para ele. E nesse tempo que ele faz, ele vai tratar, ele vai curar pessoas que tivessem semelhança na sua história, pessoas marginalizadas, pessoas que não tinham referências, pessoas que não eram bem escolhidas, vistas. E ele começa a trabalhar com essas pessoas, a corrigi-las sobre a ênfase do temor a Deus. E ele começa a ter nessas pessoas, pessoas valentes, pessoas fiéis, pessoas que se tornaram parceiros para grandes conquistas junto ao povo. Quem diria? Mas foi exatamente isso que Davi fez. Um ministério de restauração de pessoas, a começar pelo seu próprio testemunho e a sua perspectiva de vitória. Ele olha para essas pessoas, arrebanha essas pessoas, trata essas pessoas e as condiciona como seu exército. Homens que também como ele, destemidos se tornaram. E quando nós pensamos sobre todas as batalhas vividas, nós conseguimos ver estes homens prevalecendo, com boas estratégias, com uma boa e uma perspectiva de guerra, de forma em que a visão e a direção de Deus eram instituídas, e eles fielmente obedeciam, prevaleceram e geraram segurança para todo o povo de Israel. Conseguiram não apenas prevalecer contra os filisteus, mas contra todos os povos que se levantaram ou tentaram se levantar contra Israel. Mas Davi também estabeleceu a arca do Senhor para que pudesse estar ali junto, para que o povo pudesse adorar a Deus e reconhecê-lo presente junto a eles. E nesse processo, ele consegue chamar a atenção das pessoas para a percepção de que Deus estava junto deles, no meio deles. E isso talvez para nós não faça muito sentido, mas para o povo e para o seu reinado fez muito sentido, porque o povo precisava entender que diante da grandeza de Deus, sentir Deus perto, encontrar uma morada para Deus junto a eles, dava a eles uma percepção mais concreta na sua fé. Davi foi um homem sensível à voz de Deus, músico, talentoso, escreveu muitos salmos, poesias, e a sua sensibilidade, ela extrapolava no contexto da sua adoração para com o Senhor, ora com músicas, ora com danças, ora com citações, não apenas da própria história, da própria palavra de Deus, mas do contexto das suas experiências. Quando olhamos os seus salmos, nós percebemos a pureza da sua alma, o quanto ele mostrava a sua fragilidade, o seu limite, o quanto ele procurava entender o que estava acontecendo à sua volta, o quanto ele cria que só o Senhor realmente poderia
e fazia a diferença sobre a sua vida, história e seu governo. Nós encontramos um homem simples, mas que se tornou rei, e um bem-sucedido rei, pela graça, pelo poder, pela autoridade e pelo propósito de Deus. Ele conseguiu fortalecer o comércio, ele conseguiu gerar boas parcerias, alianças, ele conseguiu tratar um pouco a agricultura, reconduzir o povo à unidade. Ele fez com que realmente muitas coisas pudessem favorecer a nação. Mas ele falhou como pai. Não foi uma pessoa presente aos seus filhos. Foi passivo diante de algumas circunstâncias. Tanto que houve muitas situações que poderiam ter sido evitadas junto à sua casa, e especialmente junto aos seus filhos. Pagou um preço por um pecado que ele cometeu. Ao invés de estar na guerra, junto com o seu exército, voltou para casa, e ele, sem o que fazer, sobe ao terraço da sua casa, vê Betseba, deseja, traz à sua presença aquela mulher que era casada, e ele comete um adultério, e depois ele se torna um assassino do seu esposo. E a vida dele caminhava mal, mas ele não entendia por quê. Até que o profeta Natã vai lá e o confronta. E ao confrontá-lo, ele se arrepende com toda a sua alma. E ele se apresenta diante de Deus agora consciente dos porquês. Algumas coisas estavam acontecendo com ele, ele não estava entendendo. A sua soberba fez com que ele não ouvisse Deus. E não ouvindo Deus, seguisse o seu próprio caminho. E o seu caminho, como qualquer um dos nossos caminhos sem Deus, só trazem desilusões, falhas, pecados que geram grandes consequências. Ele e nós não somos imunes quando nós adotamos os nossos caminhos para percorrer sem a presença e a bênção de Deus. Se então nós podemos olhar, nós conseguimos ver que o escritor de Crônicas, ele retrata muito bem o fechamento de vida da história e do governo de Davi. Ele era identificado como filho de Jessé. Era como se fosse o seu sobrenome, Davi, filho de Jessé. Havia uma identidade específica, era ele, só podia ser ele, Davi. Uma pessoa que fez o que fez na diferença do seu governo, que pôde trazer não só durabilidade ao seu governo, 40 anos, mas marcas singelas sobre todo o povo. O texto fala que este Davi, que tinha um sobrenome, filho de Jessé, ele reinou sobre todo Israel. Ele teve o domínio no seu reinado. E mesmo que em algum momento o seu filho Absalão estabelecesse diferenças e tentasse trazer uma parte para si, ele conseguiu reconquistar o povo. E ele conseguiu continuar o seu governo, reconhecido diretamente pelo próprio povo. Até porque aclamar Davi não foi apenas no início, quando ele volta da batalha com Golias, e que as próprias referências falavam do rei Saul, mas a exponencialidade dos feitos de Davi. Se Saul conseguisse matar 1000, nós encontramos Davi matando múltiplos de 1000, para poder mostrar não só a sua capacidade, mas também a sua unção de Deus, sobre tudo quanto ele empreitava fazer. Nós conseguimos ver que no fechamento do seu governo, da sua vida, da sua história, Davi compõe alguns salmos melancólicos, que trazem reflexões profundas à nossa vida, que fazem-nos perceber quem de fato somos. A fragilidade humana é levado em consideração.
mas ao mesmo tempo, os temas são: olha as misericórdias do Senhor, olha a contemplação da graça do Senhor, olha o que este Deus de amor é capaz de fazer. E é por isso que, não usando talvez algumas dessas expressões teológicas, mas estabelecendo a visão da justiça de Deus, da santidade de Deus, da onipresença de Deus, onipotência de Deus, ele concebe um Deus que nunca se distanciou do seu povo, que ele havia feito para receber o seu nome. O texto fala que o tempo que ele reinou sobre Israel foi de 40 anos. Reinou 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Há detalhes do seu reinado, há detalhes do seu governo, que não podem só ser compreendidos nesses 3 versículos, ou nos capítulos que antecedem, ou em outras partes da palavra de Deus em paralelo dessa história bíblica. Os feitos de Davi foram extraordinários, mas não porque ele era a pessoa responsável por tudo isso. Ele era apenas um canal da ação de Deus. Deus o usou para que ele cumprisse o seu ministério. O versículo de número 28 diz que ele morreu em boa velhice. Ele viveu um bom tempo de vida. O texto diz que ele não só morreu em boa velhice, mas o texto parece ser até redundante, com vida longa. Ele, se pudéssemos dizer, viveu mais do que deveria viver. Até porque quando nós entramos nas minúcias, sabemos que ele já, de bastante idade, não conseguia nem mesmo se aquecer diante das noites frias. Havia limites muito grandes sobre ele. E a extensão disso não mostrou que ele deveria sofrer no fechamento da sua história. Mas Deus honrou a sua vida, porque ele procurou honrar Deus em toda a sua história de vida. E mesmo sendo falho e pecador, e muitos de nós nos comparamos a Davi somente nisso, e isso é uma tendência nossa. Quando nós pensamos em nos comparar, nós sempre pegamos pessoas que estejam abaixo de nós, nas suas falhas ou nos seus limites. Porque diante das comparações, nós queremos sempre nos dar bem, ou pelo menos nos justificar com as pessoas que também fazem ou fizeram o que nós fazemos ou fizemos. E nesse processo de comparação, a gente sempre diz: fulano fez isso, ou até fulano foi capaz de fazer isso. E quando nós fazemos assim, nós nos comparamos para poder nos defender. Nós não nos comparamos com pessoas com níveis de efetiva dependência e busca do Senhor maior do que a nossa. Nós não colocamos pessoas com mais capacidade como comparação. Nós não reconhecemos os nossos limites frente aos outros. E é por isso que muitas vezes nós olhamos e dizemos: se Davi foi um homem segundo o coração de Deus e fez tantas coisas erradas, eu também posso ser o que eu sou, fazer as coisas que eu faço. E eu fico me perguntando: será que nós conhecemos bem mesmo a história de Davi? Será que nós sabemos de fato quem foi Davi? Será que nós conhecemos o que ele viveu? Ou só sabemos dos seus pecados? Ou só sabemos de que ele foi falho em alguns momentos? Se nós pegarmos a história de Davi, nós vamos ver que ele falhou, errou, mas ele teve hombridade. Mesmo sendo confrontado por um profeta, e ele no status de rei, ele se submeteu à voz de Deus, a do profeta, e pagou o preço de todo o seu pecado, de todas as suas falhas, e não só ele, a sua família também. Davi estava consciente de que as suas falhas gerariam prejuízos sobre o seu futuro.
E quando nós encontramos as páginas da Bíblia, nós vemos esta consciência se tornando cada vez mais clara para ele. Mas diferentemente de nós, que diante dos nossos pecados, das nossas falhas, não reconhecemos, não pedimos perdão, não reconciliamos, não procuramos uma retomada de vida, Davi procurou acertar isso. Ele pediu perdão, ele se reconciliou com o Senhor, ele pediu misericórdia ao Senhor, e Davi foi achado em graça diante do Senhor. A diferença nossa é que às vezes nós pecamos, mas nós continuamos a vida sem recuar. Nós continuamos mais do que Davi com Betsebe e Urias. Nós achamos que ninguém viu, ninguém soube, e que ninguém sabe de como nós vivemos a nossa própria vida. Em 2007, eu tive a oportunidade de estar num país, e nesse país pregando para uma igreja que era daquele país e tinha na sua história mais de 220 anos de organização. E no final daquele dia, eu estava pregando para uma igreja de língua portuguesa que estava ali recém-formada. E eu me lembro que, antes de pregar naquela ocasião, o pastor me chamou no gabinete e disse: Edson, eu vou recomendar a você algumas coisas. Primeiro, não trate sobre pecado aqui na igreja hoje à noite. Porque nós temos aqui uma parte de brasileiros, de portugueses, de africanos, que estão aqui vivendo uma vida paralela no seu casamento. Deixaram esposa e filhos, seus pais vieram aqui para trabalhar e acabaram se juntando com outras pessoas, porque dizia o pastor naquela ocasião, eles precisam disso também, né? Não trata sobre o pecado, porque as pessoas aqui, em grande parte, estão sobre uma perspectiva de limite, estão clandestinos aqui no país. E eu ouvi a cartilha dele. E quando terminou, eu falei para ele, você tem a escolha. Ou você deixa Deus falar, ou eu não prego, e eu vou embora. É muito tranquilo. E ele disse, vamos fazer o seguinte, você prega, mas tenta pegar leve. E eu disse para ele, eu volto a escolha para o senhor, pastor. Ou a palavra de Deus é pregada, e olha que eu não tinha falado para ele o texto e a ênfase, ou eu vou embora e o senhor fica à vontade. E ele com muita dificuldade disse, prega. E naquela ocasião o texto não era sobre pecado. O texto era sobre fidelidade. E ao final do culto, muitas pessoas tomaram uma decisão diante de Deus. Serem fiéis ao Senhor, pagando o preço que fosse. No dia seguinte, quando eu estava no aeroporto, passou uma pessoa por mim e disse, pastor, o senhor pregou ontem lá na nossa igreja e tal, e Deus falou no meu coração, e eu comprei a minha passagem ontem mesmo, estou voltando. E passou uma outra pessoa, e uma outra pessoa, e uma outra pessoa, e eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu ontem lá? E quando eu fui pregar 3 anos depois de novo nessa igreja, com o mesmo pastor pregando lá, ou dirigindo aquela igreja, muitas daquelas pessoas não estavam mais ali daquela primeira vez. Mas até hoje, depois de tantos anos, quase 20 anos, ainda tenho algumas pessoas que conversam comigo sobre uma decisão que tomaram.
de serem fiéis ao Senhor, pagando o preço que fosse. Quando nós olhamos para a história de Davi, nós vemos os seus erros, sim, mas nós vemos também o seu temor a Deus, a sua fidelidade a Deus. Nós conseguimos entender que Davi viveu os seus limites, mas ele conseguiu manter a sua fé no Senhor. Deus prolongou o seu tempo, diz a palavra de Deus. E o texto fala que não só deu a ele vida longa, mas deu a ele também riquezas, e o texto diz honra. E nós podemos entender, e até na convalidação da palavra do pastor Juarez nessa manhã, que Deus honra a quem honra a ele. Davi honrou ao Senhor, e Deus estabeleceu honra à sua vida, porque Davi soube viver uma vida sob essa égide, honrando o Senhor. A riqueza e honra é o que o homem quer. Vida longa, bem-sucedida, próspera, em que todas as coisas se encaixam e os finais se tornam felizes. Olhar para frente e esperar sempre coisas maravilhosas perfaz o nosso coração, todos nós queremos isso. Davi recebeu isso. Ele recebeu vida longa, riqueza e honra. E o texto fala que houve a cereja do bolo, que Deus também deu para ele. E o fechamento do versículo 28 fala que o seu filho, Salomão, o sucedeu no trono de Israel. Ele não apenas reinou durante 40 anos, mas o seu sucessor, o seu filho, fez um trabalho extraordinário à frente do povo, mas que também errou, mas que também falhou. Mesmo sendo uma pessoa que soube escolher bem ao início da sua trajetória enquanto rei, que escolheu por sabedoria e foi muito sábio, a sua sabedoria se espalhou por todos os cantos. E no final da sua vida, por amar algumas mulheres na sua velhice, permitiu que essas mulheres estabelecessem adoração a outros deuses junto ao território de Israel. Que absurdo! Sabe, muitas vezes nós temos finais felizes, mas temos custos nestes finais felizes. E que às vezes a felicidade é só para o grego ver. E nesse alinhamento de vida, a felicidade é apenas aparente. A realização é só para o outro que vê, mas não necessariamente para nós que estamos vivendo. A história de Davi se fecha, o seu governo termina, mas há uma continuidade daquilo que ele era, através do seu filho e do reinado que este assume. Até porque é ele que executa os projetos da construção do palácio e do templo do Senhor, onde a arca do Senhor seria repousada. Se a visão de Davi é que o povo pudesse entender a presença de Deus no meio deles, o templo se tornaria uma marca ainda maior, em que visivelmente e mais claramente a presença de Deus se tornaria no meio do povo. Davi foi extraordinário, mas ele também foi ordinário. Davi foi um homem bem-sucedido, mas ele também foi falho. Ele foi um homem inspirador, mas ele também teve os seus limites. Se tivesse hoje, teria muito mais seguidores do que alguns jogadores da Copa. Mas a grande questão não é simplesmente feitos, conquistas, marcas, mas o resultado real disso. E é por isso que eu quero concluir essa reflexão sobre a vida e a trajetória de Davi, constituindo uma pergunta. O resultado feliz é possível na nossa vida? É possível, na nossa realidade de vida, ter finais felizes, bem-sucedidos? A minha resposta é sim.
e eu justifico. Nós podemos ter finais felizes, bem-sucedidos? Sim. Nos nossos dias, sim. Se nós entendermos que o chamado à nossa vida, a missão da nossa vida, não pode ser por nós e para aquilo que nós desejamos. Precisa ser feito por Deus e direcionado por Deus. Davi não teria o destaque que teve se ele continuasse como pastor de ovelhas no campo, mesmo que fosse um exímio atirador de pedras. Poderia continuar matando leão aqui e outras coisas por ali, defendendo o seu rebanho físico de ovelhas, mas não passaria disso. Deus olhou para ele e disse que Davi seria um rei sobre Israel. Mandou Samuel à casa do seu pai para ungí-lo, rei sobre Israel. Deus o escolheu, Deus o ungiu, Deus o separou, Deus o designou. E ele fez exatamente o que Deus havia pedido para que ele fizesse. Ele se tornou o rei que Deus desejou. Ele se tornou um homem segundo o coração de Deus, porque ele fez da sua trajetória a trajetória de Deus. O seu alvo foi Deus. Os seus caminhos foram os caminhos do Senhor. E mesmo que em alguns momentos ele tentasse atalhos, Deus, na sua misericórdia, reconduzia, porque Davi se permitia as reconduções. Se nós queremos finais felizes, precisamos entender que os nossos alvos e os nossos objetivos não podem ser os primários. Deus e os seus propósitos é que precisam dirigir a nossa história. Deus te chama para quê? Qual o propósito de Deus na sua vida? Qual a missão de Deus para a sua vida? O que Deus tem para você sobre o seu futuro? Tenha experiência com Ele. E que isso seja claro para você. Para que você possa entrar na batalha da vida, sabendo que você já tem a vitória concedida por Ele. Segundo aspecto, é possível sim finais felizes nos nossos dias, desde que os finais sejam mediados por uma sensibilidade de alma, como a de Davi, quando ele olhou e percebeu o seu furo com Deus, com Urias, com Betseba, com o seu reinado, e ele clamou por misericórdia a Deus, e ele confessa abertamente, sem restrição, o seu pecado. Quando ele mostra com toda sinceridade arrependimento e deseja a mudança na sua vida. É impressionante quando nós olhamos e vemos a atitude de Davi, diferente das nossas, como falei agora há pouco. Mas o final feliz, a vida bem-sucedida, se torna possível quando nós, incomodados pelo Espírito do Senhor, convencidos pelo Espírito do Senhor, damos o braço a torcer. Voltamos, olhamos, pedimos perdão, confessamos os nossos limites. Somos falhos, pecadores. Terceiro, os finais felizes são importantes sobre a nossa vida, a nossa trajetória. Eles podem acontecer realmente sobre nós, desde que nós continuemos, independentemente dos nossos adversários, olhando e cumprindo o que Deus deseja de forma fiel sobre nós. Ter a cada dia a busca, ter a cada dia a experiência de ouvir Deus, de consultar o Senhor, de viver de forma submissa a Ele. Fazer com que o nosso dia a dia seja pleno nele, tomado por Ele. Porque o final feliz, bem-sucedido e próspero se dará, não pela nossa capacidade, mas pura e simplesmente pela bênção de Deus. Ele considerará, sim, o que nós fizemos,
como fizemos na nossa história. E é assim que nós todos um dia vamos comparecer perante o nosso Deus e seremos julgados por todas as coisas que nós fizermos. E a palavra de Deus diz que o céu, a eternidade, é designada para aqueles que sejam fiéis. Davi foi um homem fiel a Deus. Apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados, apesar dos seus limites. Ele procurou com todo o seu coração reconhecer que sem Deus a vida não alcança os resultados que nós esperamos. Mas todas as vezes em que nós procuramos depender de Deus, os resultados felizes, eles se tornam possíveis a nós. Como seria o fechamento da sua história? Assim, você, filho de seu pai, constituiu a sua missão aqui na terra. O tempo dessa missão, sobre o propósito de Deus, foi de tantos anos, décadas. Você cumpriu isso num lugar, em outro, e isso foram computados. E você cumpriu o seu tempo de vida aos 120 anos. Viveu bem, uma vida longa. Você conseguiu ser bem-sucedido e honrado. E olha, a cereja do bolo, o seu filho, a sua filha, continuaram na mesma direção, com a mesma missão. Se eu posso dizer que a nossa expectativa a esses finais felizes se tornam um alvo para cada um de nós, eu posso dizer que todos nós podemos chegar a viver, a usufruir disso, se formos fiéis ao Senhor. A minha pergunta, ao fechamento dessa reflexão, é: você tem se achado fiel ao Senhor? A missão que Ele tem te dado, você tem se achado fiel ao Senhor aos dons que Ele tem te dado? Ou você acha que você é o que é e você tem o que você tem só porque você é bom? Deus tem te dado dom, Deus tem te dado até dons, Deus tem exercido uma missão na sua vida, e Ele espera que você cumpra isso. Ou você vai continuar como aquele exército de Israel, ouvindo as blasfêmias de Golias e dos filisteus e ficando caladinho? No mundo de hoje, os filisteus continuam se levantando e blasfemando o nosso Deus. E muitos de nós fazemos ouvido de mercador e achamos que não tem nada a ver conosco, não tem a ver com o nosso Deus, não tem a ver com a nossa fé. Passamos de largo a essas situações. Só uma pessoa sensível e fiel ao Senhor vai ouvir e vai dizer: isso não pode. Se tivessem falando do povo, ok. Se tivessem falando da sua família, os seus irmãos ali na guerra, ok. Mas falar de Deus, não. Aí é abuso. Ele arregaça as mangas e vai para o duelo, não porque ele estava ofendido pessoalmente, porque ele achava que seria o melhor soldado, porque Deus o separou para aquela batalha e para todas as demais que foram travadas na sua vida, inclusive do próprio pecado que o quase definhou, o matou.
O gigante não tinha o nome de Golias. O gigante tinha um nome: adultério. O pecado foi o maior adversário de Davi. Mas ele soube colocar-se diante de Deus. E diante das suas escolhas, ele optou por viver a fidelidade ao Senhor. Nessa noite, independentemente de como você tenha vivido e como seja a sua fidelidade ao Senhor, nós podemos colocar limites e podemos seguir em frente. Não precisamos de espada, de lança, de escudo. Nós precisamos apenas da funda e das pedrinhas. Mesmo que a gente tenha uma fé pequena, ela se torna suficiente quando é sincera diante de Deus. Quando nós ouvimos, mesmo que seja algo bem pequeno que Deus deseja de nós, e a gente diz: eu estou aqui, à sua disposição, para cumprir essa missão. Ou uma missão diferente de tudo que a gente pudesse ouvir, ou até que estivesse preparado. Se nós dizemos para Deus: eu estou aqui, e eu quero cumprir a sua vontade, essa expressão de fidelidade se torna suficiente para marcar a história de forma destemida, corajosa, em que não só as pessoas criem respeito e honra a nós, mas especialmente ao nosso Deus, ao Deus da nossa vida, ao Deus que nos comissionou, que nos deu a missão de vida. É Ele que é honrado, é Ele que é glorificado. E se eu posso dizer abertamente, o maior êxito da vida de Davi não foi o seu reinado, mesmo nas suas fraquezas, foi a sua fidelidade ao Senhor. Mesmo nos seus pecados, foi os seus constrangimentos, os seus quebrantamentos, para que ele pudesse ter o coração repleto segundo a vontade de Deus. Você quer ser bem-sucedido? Tenha o coração quebrantado. Não leve desaforo do que as pessoas façam ao seu Deus. Considere-os como pessoas que você precisa contrastar com a sua fé, para que essas pessoas percebam que as suas blasfêmias atingem os céus e a você aqui na terra. Por último, que o seu dia a dia, regado pelo domínio do Senhor, te faça ser uma pessoa extremamente bem-sucedida. E que você compreenda, como Davi compreendeu, que quando ele ouviu e fez a vontade de Deus, deu certo. Quando ele não ouviu Deus, ele não buscou o Senhor, e ele seguiu o seu próprio caminho, deu errado. E isso se torna um princípio. Quando eu vou com Deus, eu vou bem-sucedido. Quando eu vou sem Deus, eu vou com uma perspectiva de falência já determinada. É o que me espera. Um fim que eu não quero, que eu não desejo. E é por isso que nessa noite, ao pensar sobre o fechamento da nossa história, como foi o fechamento da história de Davi, que nós possamos pensar no final bem-sucedidos, para toda a eternidade. E que a gente viva aqui a cada dia, olhando para Ele, nos inspirando nele, no Senhor da nossa vida, no Criador e sustentador de toda a humanidade. Que nós possamos renovar as nossas esperanças pelo amor que este Deus tem para nós. E que à medida em que nós tiramos os olhos nas copas do mundo, naquilo que é material, naquilo que é de sorte, naquilo que depende um do outro, que nem sempre este e ele, aquele outro se torna fiel, parceiro na nossa caminhada, nós
conseguimos ter mais alento, força para seguir em frente. Nessa noite, o nosso desejo é tirar os olhos daquilo que nos impede, que atrapalha, que suga, que não nos permite ver o que existe detrás, que é maior, que é melhor e que Deus tem guardado para nós. Que olhemos como Davi, não um gigante a um nanico, não um homem bem preparado de guerra, uma pessoa despreparada, mas um inimigo de Deus, que está confrontando a minha fé, a sua fé, a nossa fé. Uma pessoa que precisa ser calada, circunstâncias que precisam ser limitadas, porque está direcionado ao nosso Deus. Não há briga por mim, não é a causa a minha vida, mas a causa é a causa do Evangelho. A causa é o Senhor, o nosso Deus. Quando eu entro na briga, no duelo, na guerra, nas batalhas, com esse sentimento, eu entro e venço. Mas quando eu entro para me defender, quando eu entro para cumprir o que eu desejo, eu sou vencido, e humilhantemente, 7-1, no nosso próprio país. Que Copa, que desclassificação, que 2014 aquele. Mas quando eu olho para o que Deus tem para mim, eu percebo que não é de 4 em 4 anos que eu vou me unir com pessoas para torcer e criar esperança. Será todo dia, porque todo dia eu vou me encontrando com pessoas que vão tendo esse olhar conjunto, e todo dia nós vamos vibrando, todo dia nós vamos vencendo, todo dia nós vamos nos tornando um time, uma nação maior, não em torno de uma bola, mas em torno de um mesmo Deus. E é nisso que nos fortalecemos, é nisso que nós nos tornamos melhores, adoradores a este Deus para sempre. Eu quero orar neste momento, e eu quero perguntar a você nessa noite: você quer um final feliz, bem-sucedido, próspero, consequência de que tudo que você venha fazer ainda seja pouco diante dos seus sucessores, de outras pessoas que estarão depois de você, dessa ação precursora da sua vida, da sua história, de outras pessoas que vão seguir e vão fazer mais do que você fez, cumprir talvez sonhos que você desejasse, projetos que você constituiu. Se nessa noite você deseja isso, você precisa desejar fazer isso com Deus, em fidelidade a Ele, para que isso ocorra, mais do que o que você espera, o que Deus tem proposto para você. Eu não vou pedir para você se levantar, para você vir aqui à frente, mas onde você estiver, eu queria que você orasse comigo, e que você, com toda sinceridade de alma, dissesse: Deus, até hoje eu critiquei Davi, porque me comparei muito com seus momentos pecaminosos, seus limites, sua passividade. Mas nessa noite eu entendi um pouco mais de Davi, eu quero respeitá-lo, porque se houve alguém que respeitou o Senhor, não só dentro de casa, em tantos outros lugares, mas diante de todas as outras nações, foi Davi. E eu quero ser uma pessoa bem-sucedida no respeito, na honra ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nessa noite, nós entendemos um pouco mais de Davi, entendemos um pouco mais de uma história, mas nós olhamos agora para a nossa própria vida, a nossa própria história. E talvez aqui entre nós haja pessoas que não saibam a sua missão e continuam no campo, mas já passou a hora de sair de lá. O Senhor já evidenciou os seus propósitos, a tua vontade sobre eles,
e eles continuam insistindo numa coisa que não é mais para ser assim. Em nome de Jesus, Pai, toca no coração dessas pessoas para que elas percebam que a trajetória da vida dura até aqui não é para que eles se tornem pessoas que carreguem, que formulem mágoas, ressentimentos, que criem e multipliquem traumas, mas, Senhor, que seja para essas pessoas serem curadas pelo Senhor, e na missão da sua vida, ajudar outras pessoas a serem curadas, a formular exército de onde não se espera, de ter fidelidade, honra e verdade de onde não se pode aguardar. Que o Senhor nos faça pessoas que tratem das nossas feridas e ajudem a outros tantos a também se tratarem das suas feridas. Nós queremos seguir a Tua missão, Senhor, seja ela qual for. Nós queremos honrar o Senhor, nós queremos seguir em frente. E mesmo com os nossos limites, a flor da pele, nós queremos, ó Deus, ter a sensibilidade de Davi para reconhecer e pedir perdão, confessar e viver mudança de vida. E nós queremos, Pai, nesse momento, não tomar uma decisão pelo ímpeto, não, ó Deus, falar mais uma vez que estamos dispostos a fazer o que o Senhor quiser, mas queremos viver isso a partir de agora, pagando o preço que for, porque nós não queremos nada para nós. Nós não queremos ser bem-sucedidos, honrados, ter marcas para os homens. Nós queremos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Nós queremos, ó Deus, ter esperança diante dos dias maus, ter consolo, força, presença diante das nossas solidões. Nós queremos, ó Deus, olhar e acreditar que diante da vida, o que nós vemos é apenas parte de um todo que o Senhor tem preparado para nós. Nos ajude, ó Deus, a chegar ao segundo andar, para olhar mais além, para que os obstáculos naturais que estão se posicionando e impedindo de vermos o além, seja vencido em nome de Jesus. E por isso, Pai, eu te peço que o Senhor levante o rosto destes meus irmãos, trate o coração desses meus irmãos, que eles não fiquem passivos, que eles não fiquem, ó Deus, desorientados, que eles não percam tempo, que eles estejam, ó Deus, centrados na Tua vontade, exercendo dia a dia o que o Senhor espera, e que por isso eles possam ter finais felizes, prósperos, bem-sucedidos, ter seus sucessores, seguindo os seus caminhos, validando que na nossa vida, a maior herança que nós podemos deixar para os nossos sucessores é a fé em Cristo Jesus. Não existe recompensa maior do que ganhar os nossos, mantê-los na égide do Teu Santo Espírito e, ó Deus, sequenciadores da missão que o Senhor tem nos dado. Que em nome de Jesus, nessa noite e diante do que temos vivido, essa verdade seja firme no nosso coração. Queremos ser homens e mulheres fiéis ao Senhor, pagando o preço que for, como Davi. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.